Super Esporte ao vivo, quinta-feira, 16 de outubro de 2014. O Corinthians eliminado da Copa do Brasil numa galinhada deliciosa daquelas, né? Pois é, por isso o Atlético Mineiro avançou para a semifinal da Copa do Brasil, bem como Flamengo e Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o Godoy, tá? Para a gente começar o nosso programa, vamos de seleção brasileira. Depois das importantes vitórias diante da Argentina e do Japão, parte da delegação desembarcou na tarde de ontem aqui na capital paulista e o Alexandre Silvestre acompanhou. Fala do clima da seleção aí após as vitórias. Obrigada. É boa. Eu vivi só duas delas, das vitórias, só que o clima tá bom, o time tá encontrando de novo a alegria de jogar. A gente tem visto os jogadores felizes por estar na seleção, representando a seleção. E depois de uma vitória contra a Argentina, que foi o segundo lugar na Copa do Mundo, depois da vitória com propriedade sobre o Japão, a gente está feliz, agora dá continuidade. Tem gostinho especial de fazer uma defesa num pênalti do Messi? Você estudou como é que ele bate? Com certeza, com certeza. O peso é maior, né? A gente sabe da importância que foi aquele jogo da Argentina, de ter pego um pênalti, né, do melhor jogador do mundo. Então, isso com certeza a repercussão é grande, mas manter os pés no chão que a caminhada é longa. Apagamos a má impressão da Copa ou é cedo ainda, Dunga? É um trabalho que eu não fiz parte. Logicamente é uma marca que fica, mas passado a gente não pode mudar e temos que trabalhar daqui para frente para a seleção brasileira ser competitiva, vencer seus jogos, né, e tentar fazer sempre o melhor. Na sua opinião, Dunga, o que você já conseguiu mudar? Eu não, a seleção brasileira, os jogadores. Não é um trabalho de uma única pessoa, é de um grupo, é dos jogadores. Eles também querem mostrar ao torcedor brasileiro o quanto eles gostam de jogar na seleção brasileira. São reconhecidos mundialmente, não seria na seleção que eles não iam ter esse reconhecimento. Então acho que é um trabalho de todos. O que te chama a atenção em termos positivos dessa nova seleção brasileira? É uma seleção competitiva que tem a humildade na hora de marcar, de correr atrás do adversário, né? Ao momento que tem que se fechar e joga com alegria a hora que tem a bola, busca o gol sempre, busca ganhar todos os jogos. Destrancou o nariz? Já. Silvestre, hein? Bom, gente, nesse último jogo aí contra o Japão, o Neymar de novo foi monstro, né? Fez 4 gols na partida. E com essa história aí dele ficar marcando tantos gols nos jogos, sabia que ele entrou no Guinness Book? Pois é, o Neymar vai entrar no livro dos recordes do ano que vem por ter se tornado o primeiro jogador que marcou 3 gols em jogos da Libertadores e da Liga dos Campeões. Na Libertadores, foi no jogo em que o Santos venceu o Inter por 3-1 em março de 2012. E pela Champions, foi no ano passado, em dezembro, na vitória do Barcelona sobre o Celtic por 6-1. Muito bem. E ontem o uruguaio Luis Suárez, que é companheiro do Neymar no Barcelona, foi premiado. O Suárez recebeu a chuteira de ouro da Associação Europeia de Mídias por ter sido ao lado do Cristiano Ronaldo, principal goleador das competições europeias nacionais da última temporada. O jogador português, por sua vez, receberá o prêmio só em novembro. Luizito Suárez, agora no Barcelona, alcançou o prêmio depois de marcar 31 gols em 31 jogos com a camisa do Liverpool. E aí, galera, vocês que estão em casa, eu quero fazer uma pergunta. Vocês sabiam que as eleições para o troféu Mesa Redonda já estão abertas? É verdade. Vá lá no www.trofeumesarredonda.com.br e vote quem foi o seu jogador preferido ou está sendo o seu jogador preferido do Campeonato Brasileiro 2014. Vote porque a Alux Color está mais uma vez com a gente nessa festa que é o troféu Mesa Redonda. Vá lá no www.trofeumesarredonda.com.br. Copa do Brasil e da tragédia corintiana no Mineirão. Depois de vencer o jogo de ida por 2 gols de diferença, o Corinthians foi a Belo Horizonte, fez 1-0 no princípio do jogo, né, em cima do Atlético Mineiro, e só seria eliminado se tomasse 4 gols. Pois o que parecia impossível aconteceu. Segura a galinhada! No Mineirão, o Corinthians começou bem o duelo contra o Atlético Mineiro. Logo aos 4 minutos de jogo, o Guerreiro ganhou a disputa com o zagueiro Gemerson e bateu cruzado para fazer 1-0. O Galo só conseguiu chegar ao empate cerca de 20 minutos depois.
Guilherme levantou na área, Luan não chegou a tocar na bola, mas o movimento enganou o goleiro Cássio. 1-1. Ainda no primeiro tempo, os mineiros viraram. Boa troca de passes até Guilherme arriscar. A bola desviou na zaga e matou o Cássio. 2-1, Galo. Já na segunda etapa, só aos 29 é que o time de Levir Coupe conseguiu marcar o terceiro. Guilherme pegou de primeira e marcou um belo gol. 3-1. Faltava só um golzinho para garantir a classificação e ele veio aos 41 minutos. Escanteio da esquerda e Ed Carlos botou para dentro. Classificação heróica do Galo, que agora enfrenta o Flamengo em uma das semifinais da Copa do Brasil. E demos um volume muito grande ao Atlético e permitimos a virada ainda no primeiro tempo, com muita facilidade. Quando você abre uma vantagem como abriu de 3-0, é tudo que não podemos deixar fazer. Mas deixamos, não tivemos competência para isso. O Atlético foi mais equipe do que o Corinthians e por isso venceu. Filho, ser sincero é uma coisa bonita, hein? Ô, Godjai, bom dia, minha joia. Bom dia. Você tá bem, dia. querido? Bem, como foi seu café da manhã? Já tomou o cafezinho? Não tomei o café da manhã, mas comecei o dia bem, conversando com uma companheira, antiga companheira de trabalho, como a Elô Campagnolo. Elô, um beijão, Elô. Muito um simpática. Abração pro marido, um beijo pra tua mãe, pra tua irmã. Não a conheço, mas ela foi muito simpática ao telefone. Ô, Godoy, primeiro eu queria que você falasse sobre esse jogo e depois eu queria levantar uma questão com você. Esse jogo é interessante. Aliás, ontem foi uma quarta-feira que não era 13, não era sexta, não era 13, nem era noite de lua cheia, mas foi uma noite de lobisomem, de galosomem, principalmente para o Corinthians, né? Noites de virada sensacionais, de placares muito elevados, quantidade de gols elevados. E Guerreiro! Para uma equipe que tem no seu time, em campo, jogadores com experiência, com a qualidade que tem o Corinthians, não poderia permitir essa virada. 3-0. 3-0 estava para o Corinthians. 3-0 no placar agrupado e acabou permitindo essa reação do Atlético Mineiro com uma equipe normal, uma equipe comum, sem tantos talentos. Permitiu que o Guilherme jogasse muito, faltou a marcação mais acirrada em cima do Guilherme. Tardelli, o técnico quis tirar o Tardelli, porque o Tardelli jogaria o tempo todo, mas com a saída do Tardelli, jogadores mais descansados em campo, o Atlético, com o apoio da sua torcida, fez valer aquele grito de eu acredito mais do que nunca, e realmente deu certo. Godoy, eu queria levantar com você uma questão. O Gil, ele foi expulso na partida de ontem, depois do término do jogo, pelo árbitro Leandro Voaden. Porque disse que depois do jogo, depois do término do jogo, ele estava a mais ou menos 60 metros, ele colocou isso na súmula do Leandro, e falando assim, tu tá de brincadeira, né? Você conseguiu, né? Você quer aparecer. Você só quer aparecer. E aí o Leandro Voaden, que foi então o juiz dessa partida aí, colocou isso na súmula e pode ser que o Gil eventualmente tome uma punição para o Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians foi eliminado. Não, Campeonato Brasileiro não. As suspensões acontecendo, elas são distintas. Serão cumpridas no campeonato em que aconteceu. No caso, o campeonato, a Copa do Brasil. Eu sei. Agora, com o término da Copa do Brasil, há a possibilidade de transferir a suspensão para a próxima competição, a competição imediata da CBF, em que o Corinthians estiver jogando, e pode ser que depois de julgado ele possa ter punido, que cumprir a suspensão. Eu tenho dúvida se é a suspensão automática, porque ela acontece depois do jogo. Eu tenho dúvida quanto a isso, tá. Só se existe a suspensão automática aí no caso. Só depois seria automática na Copa do Brasil. Não havendo Copa do Brasil, não sei se tem que cumprir automaticamente em outra competição distinta. Pois foi colocado na súmula, hein, Gil? Bom, nos Agora, outros não dois... sei por que eu ia falar isso pro Eu também não entendi.
entendi. Uma arbitragem que o Corinthians não pode reclamar de nada. Foi até benevolente com o Mano Menezes, que poderia ter expulsado o Mano Menezes. Porque perdeu feio e não conseguiu aguentar, né? Nos outros 2 jogos de ontem, Cruzeiro e Flamengo avançaram para a semifinal da Copa do Brasil. Na Arena das Dunas, a Raposa perdeu de virada para o ABC, mas mesmo assim garantiu a classificação pelo critério de gols fora de casa. Já o Flamengo venceu o América de Natal no Maracanã e agora vai pegar o Atlético Mineiro na semifinal. No Maracanã, Nixon dividiu com a zaga e a bola acabou sobrando limpinha para Gabriel anotar o único gol da vitória do Flamengo sobre o América de Natal. O rubro-negro já havia vencido o duelo de ida pelo mesmo placar e agora vai pegar o Atlético Mineiro nas semis. Na Arena das Dunas, o William bateu firme na entrada da área e fez Cruzeiro 1, ABC 0. Ainda no primeiro tempo, Alisson driblou Gilvan e passou para Henrique ampliar. O ABC precisava de 4 gols para avançar na Copa do Brasil. E aos 14 da etapa final, Rodrigo Silva de cabeça descontou para os donos da casa. Aos 20, Xuxa de pênalti empatou para o mais querido de Natal. Faltando 5 minutos para o final do duelo, Alvinho de voleio marcou um golaço para a equipe nordestina, mas já era tarde. Cruzeiro classificado por ter vencido no Mineirão por 1-0, 2, ABC eliminado 3. O Flamengo fez a parte dele. A única coisa chata é que o Alexandro acabou cabeceou a cabeça do adversário e teve afundamento da parte frontal da testa, um pouco acima do olho direito, deve passar por cirurgia. Mas fez a parte dele, ganhou, mesmo com o goleiro Paulo Vitor tendo feito 2 defesas importantíssimas, salvando o Flamengo da derrota em pleno Maracanã. E a derrota do Cruzeiro mostra que está virando um pangarezão o Cruzeiro, hein? É a 3ª derrota consecutiva. Outra virada também, porque o Cruzeiro tinha vencido o primeiro jogo, abriu 2-0 e permitiu a reação do ABC, que embora não tenha sido suficiente para eliminar o Cruzeiro, coloca o Cruzeiro com 3 derrotas consecutivas. Ao que você atribui isso, Godoy? É a instabilidade natural do desgaste de jogadores no departamento médico e jogadores também ausentes por causa da seleção. E aquela acomodação natural de quem está em primeiro lugar na competição. Muito bem, agora vamos às informações da Copa Sul-Americana, porque o São Paulo ontem jogou contra o Huachipato lá no Chile e se deu bem. Depois da vitória no jogo de ida no Morumbi por 1-0, o tricolor voltou a vencer o clube chileno e avançou para as quartas de final do torneio. Confira aí. Em Talcahuano, no Chile, o São Paulo abriu o placar diante do Huachipato graças a esse gol de Michel Bastos, aproveitando o rebote do goleiro. O empate dos donos da casa veio com Vilches, pegando de primeira. O tricolor voltou a ficar à frente do marcador com Ganso, também de primeira. No segundo tempo, Sagal chutou cruzado e deixou tudo igual de novo. Só que o time brasileiro ainda achou uma brechinha para fazer o terceiro com Bosquilha. Final, São Paulo 3, Huachipato 2. O juizão paraguaio aí, o tal de Arias, deve ter uma bronca do São Paulo imensa. Todo jogo do São Paulo que ele apita, ele expulsa um jogador, uma vitória heróica do São Paulo. Todo mundo criticou a expulsão do Denilson, então, né? Uma vitória heróica justamente por causa disso, jogou com um jogador a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo, embora o Denilson, depois que recebeu o amarelo, tinha que ser inteligente. O jogador que está com cartão amarelo é igual você na rodovia, quando fura o pneu e você usa o step. Você não tem mais step, pô. Então seja inteligente, saiba dirigir até chegar onde você pode recompor o step, não é? Consertar o pneu furado. E o Denilson tinha que ser um pouco mais inteligente. Mesmo assim, esse Arias precisa fazer um levantamento aí, a diretoria de São Paulo, e tem condições de evitar que esse rapaz apite jogos do São Paulo, porque ele adora expulsar um jogador de São Paulo, mas um placar merecido para o São Paulo pela dedicação e esforço, e agora o desgaste vai ser pago no Campeonato Brasileiro. Né? Gente, os outros brasileiros que competiram pela Sul-Americana não se deram bem não, viu? Foram eliminados nos pênaltis. Após vencer o Emelec no tempo normal por 1-0, o Goiás perdeu nas penalidades por 6-5. E o Bahia, hein? Dá uma olhada.
O Bahia também acabou eliminado nos pênaltis. O tricolor baiano enfrentou o César Valerro do Peru na casa do adversário e foi derrotado no tempo normal por 2-0. Gols de Quinteiros e Tiroque. Nas cobranças, tudo igual até Marcelo Lomba ir para a bola. E aí, o goleirão foi mal e acabou perdendo. Melhor para o César Valerro, que agora espera o vencedor do confronto entre o Vitória e o Nacional de Medellín, da Colômbia. Mais um resultado negativo ruim para o Bahia, hein? Bahia no rebaixamento, está perdendo, agora eliminado da Sul-Americana. E o Emelec será o próximo adversário do São Paulo. Mais uma viagem internacional para o São Paulo e jogar contra um adversário na altitude de Quito, lá onde as coisas acontecem, gira para a direita e gira para a esquerda. Barato aquela cidade, né? Eu fui lá naquele... Não, você coloca a água na pia, tem um lado do hemisfério lá que a água gira para a direita e do outro lado a água gira para a esquerda. É um barato. Quito. É curioso, Quito. Hein? Quito. Tá bom. Eu fui lá no marco que divide o hemisfério norte e sul. Mas então isso vai ser bom para os dribles, né, dos jogadores, isso vai ser ótimo então, né, porque gira para lá. Numa metade do campo você joga de uma maneira, na outra metade você joga de outra. Meu Deus do céu, eu sou loira, calma, vamos lá. Depois de vencer o jogo de ida por 3-2 no Maracanã, o Santos recebe o Botafogo hoje no Pacaembu para tentar carimbar, como diria o Godoy, carimbar a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. O Peixe vem com novidades no time titular e o repórter Fernando Gavini vai contar pra gente. Apesar da derrota por 3-0 para o Criciúma na última rodada do Campeonato Brasileiro, que impediu o Santos de se aproximar do G4, não há como negar que são ótimos os números de Enderson Moreira à frente do Peixe. Foram 7 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 66,6% em 11 jogos disputados. O 12º será nesta quinta-feira contra o Botafogo no Pacaembu. Partida em que Enderson Moreira vai usar a 12ª escalação diferente desde que chegou ao Santos. Como o Peixe venceu o primeiro jogo por 3-2 em pleno Maracanã, pode até perder por 1-0 ou 2-1, que mesmo assim se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. A expectativa nossa é de um jogo difícil, que a gente possa fazer um jogo bom, qualificado, contra um grande adversário, né, mas com atenção, concentração e saber que é uma grande oportunidade a gente poder ir buscar uma vaga na semifinal. Enderson Moreira já usou 25 jogadores desde que chegou ao Santos. Ressuscitou nomes como Giovani e Patito Rodrigues, que andavam encostados, e acabou com a titularidade absoluta de Gabriel. O atacante, no entanto, será a principal novidade contra o Botafogo. Depois de ficar no banco contra a Bahia e Criciúma, ele volta ao time no lugar de Leandro Damião, barrado outra vez. A gente está dando oportunidade para os dois, para que os dois possam mostrar que merecem a titularidade, né? A gente só pode cobrar a partir do momento que a gente dá boas oportunidades. Então, agora chegou o momento, né? O Damião teve 2 oportunidades seguidas, agora chegou o momento do Gabriel. E assim vai acontecer até o dia que a gente achar por bem ter uma definição. Quem também ganha mais uma oportunidade é Rildo, que entra na vaga de Leandrinho. Alisson, que estava na seleção sub-21, reassume seu lugar no meio-campo. E Mena, que defendeu o Chile, retorna na lateral esquerda. Robinho, que disputou os amistosos contra a Argentina e Japão pela seleção brasileira, está suspenso. Outros desfalques são os machucados Aranha e Thiago Ribeiro. Quanto melhor preparado o jogador está, a chance dele jogar bem aumenta consideravelmente. Mas é evidente que o que a gente está sempre balizando são os jogos, as partidas, o momento que o jogador entra no jogo. Então, o jogador, quando ele merece uma oportunidade, a gente está sempre tentando oferecer essa oportunidade para ele que ele possa demonstrar nos jogos aquilo que ele tem demonstrado nos treinamentos. O Enderson Moreira sabe, melhor do que eu, que essa indefinição entre Damião e Gabriel é uma indefinição que prejudica os dois. Define quem é o titular para que o titular se sinta seguro e confiante para jogar. O Santos é um jogo perigosíssimo contra o Botafogo. A vitória do Botafogo contra o Corinthians deu moral para a equipe enfrentar o Santos e deste jogo sai o adversário na semifinal da Copa do Brasil do Cruzeiro. A outra semifinal será entre Flamengo e Galo.
Eu tenho gostado do Anderson falando assim, tenho achado ele bem consciente. Você gosta dele, Godoy? Mas ele é técnico de futebol, né? Ele não é propagandista, então o negócio dele é saber dirigir a equipe melhor do que falar. Mas você acha que tá indo mal? Porque tem técnico que só consegue emprego porque fala bem, porque dirige mal pra caramba. Pode não ser o caso do Anderson Moreira. Mas no geral, além dessa questão que você levantou do Damião e do Gabriel, você tem achado legal? Tenho achado legal o trabalho dele, mas não é um trabalho que ainda está mantendo uma regularidade, está oscilando. E isso é ruim, porque a equipe tinha um pouco mais de regularidade com o Oswaldo. Está faltando isso para o Anderson. Muito bem. E o próximo adversário do Santos é o Palmeiras, né? Que teve a semana livre aí para trabalhar, pensando exclusivamente nesse clássico do final de semana agora, domingão, contra o Santos. E o Felipe Esboril acompanhou ontem o treino do Verdão, que teve coletiva do lateral esquerdo Vitor Luiz. Vamos ver. Um treino pra lá de esquisito. Dá sol molhado, as traves estão em posição invertida. Tem jogador de colete vermelho, branco e sem colete. Jogador que fica parado, jogador que se movimenta. Calma aí, tudo é pensado e tem um motivo. Ele já tinha treinado dessa forma? Não, para nós também foi uma novidade, é um pouco estranho. Mas creio que o professor Dorival, Lucas, tudo sabe o que está fazendo, sabe da melhor maneira para preparar a equipe e os trabalhos dele para dar certo no fim de semana. Vitor Luiz a cada jogo conquista mais o torcedor do Palmeiras. A boa fase do time também ajuda. Aos poucos, Vitor Luiz vai ganhando o respeito entre os profissionais do Palmeiras. Vindo da base como lateral, hoje ele atua como volante, a pedido do técnico Dorival Júnior. E atuando nessa função como titular, em 5 jogos, conquistou 4 vitórias. A conversa que tive com o Dorival quando fiz a primeira partida de volante foi para dar consistência ali no meio e dar total liberdade para quem está na minha frente jogar. Mas só que, graças a Deus, a equipe vem fazendo boas partidas, acertando a marcação, acertando os passos finais. E é importante isso acontecer. Claro que é importante, Vitor. Tanto que no final de semana tem o clássico contra o Santos. Chance de conquistar a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Tudo com os pés no chão, sem aquela ansiedade. Um clássico tem uma importância imensa, mas nessa situação que estamos, nós não estamos escolhendo adversário, qual deve ganhar. Estamos encarando um jogo pós-jogo para sair cada vez mais dessa situação, ficar cada vez mais distante da zona desconfortável. Que bonitinho, da zona desconfortável. Que menino calmo, gostei. Ele sabe se comunicar, né? Mas nós temos uma escassez de laterais brasileiros com qualidade. Se eu fosse o Vitor Luiz, com essa qualidade que ele tem, trataria de me aperfeiçoar na lateral esquerda, ala esquerda, porque assim ele teria mais possibilidade de alcançar a seleção brasileira. No meio vai ser mais difícil. É mesmo? Isso projetando a carreira, embora ele esteja sendo útil para o Palmeiras na função que o Dorival está utilizando. Muito bom. Então tá bom, o Godoy volta hoje às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, certo? Isso, 18h30. 18 horas com a Michele Janela e o Celso Cardoso. E aí, quem sabe, vocês repercutem essa história do Gil aí no jogo de ontem. Interessante, mas interessante repercutir é o desabafo do Cássio em cima do Luciano. Verdade. Em cima do Luciano. Verdade. Foi em cima do Luciano. Quando aconteceu a jogada de escanteio, que o Marcos Rocha passou pelo Luciano, teve escanteio, na cobrança do escanteio, o gol, e a bola bateu no braço do Ed Carlos. E aí, vai anular ou não vai? É gol ou não é gol? Hein? E ele falou que tem... Vamos embora. Ele falou que tem jogadores que não tem que nem jogar no Corinthians. Era ele, né? Era o Luciano. O desabafo foi em cima do Luciano. Ok. E o Paulo da Silvia? Hoje, 11h30 da noite, visite os parques temáticos dos Estados Unidos com o Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.